Nesse vídeo, a gente conta um pouco sobre o trabalho do Cocriança, uma organização brasileira que desenvolveu uma metodologia própria de projeto participativo de arquitetura com crianças e jovens. Como exemplo da aplicação da metodologia e da participação das infâncias na construção da sua própria cidade, contamos sobre o nosso primeiro projeto, a Praça Livre para as Crianças, que foi desenvolvida numa região periférica do município de São Paulo. Onde estão as crianças nas nossas cidades? Elas são incluídas nos processos de desenho e planejamento urbano? Será que a gente escuta o que as crianças estão nos dizendo? O Cocriança existe para criar coletivamente novas possibilidades de mundo que valorizem as infâncias. Por meio de uma educação vivencial e uma arquitetura participativa, a gente propõe fortalecer o vínculo da criança com a cidade, transformando a relação de todo mundo com os espaços coletivos. Nosso primeiro projeto foi realizado no distrito da Brasilândia, região periférica de São Paulo, com alto grau de vulnerabilidade social. A Praça Livre para as Crianças foi um projeto de reforma de uma praça pública, desenvolvido e construído em conjunto com as crianças de um equipamento de contraturno escolar. Foi aí que aplicamos pela primeira vez nossa metodologia de trabalho, intitulada Percurso Cocriança. Ele é composto por 5 etapas: diagnóstico, sensibilização, cocriação, construção coletiva e avaliação, culminando em transformações físicas e simbólicas do espaço urbano, que reverberam na maneira como ele é ocupado e apropriado por toda a comunidade. Adaptando-se às especificidades de cada contexto, o percurso Cocriança já foi aplicado em diferentes locais, mas aqui optou-se por aprofundar o processo realizado na Brasilândia. Começamos elegendo junto com as crianças onde seria a intervenção. Visitamos algumas praças e convidamos elas a desenharem como se sentiam ali e o que desejavam. A partir disso, selecionamos juntos a praça com a qual iríamos trabalhar. Assim, após o diagnóstico, o primeiro passo da cocriação foi pensar com as crianças. Quais os meus desejos para esse espaço? Quais os recursos disponíveis para realizar essa transformação? Quais os maiores entraves e como resolvê-los? Como e por que engajar a comunidade? Pouco a pouco, as crianças foram vivenciando na prática questionamentos como estes, que as levaram a pensar soluções criativas e viáveis para problemas reais do seu cotidiano. Respeitando as demandas e desejos trazidos pelas crianças, elaboramos um projeto executivo que efetivou as mudanças estruturais na praça. Enquanto ocorria a reforma do espaço, com mão de obra especializada, as crianças visitaram o canteiro e acompanharam de perto o que estava sendo feito, ajudando na materialização de seu próprio projeto, com atividades mais simples de pintura, jardinagem, plantio, construção de brinquedos e comunicação visual. Praça Livre para as Crianças foi o nome escolhido junto com a população para renomear a praça, fazendo jus ao pertencimento que foi construído aos pouquinhos com e a partir das crianças. Ainda que aplicado em diferentes locais, o percurso é sempre único e singular, resultando em espaços diferentes, uma vez que parte de demandas, necessidades e desejos diferentes. Sendo nosso primeiro projeto, a Praça Livre para as Crianças colocou luz na importância do projeto enquanto processo. Os aprendizados do processo, diferentes, mas tão importantes quanto as conquistas materiais, são mais difíceis de serem esquecidos ou degradados. Perduram e se replicam em muitas outras instâncias da vida. A capacidade de encontrar soluções viáveis para questões reais do nosso cotidiano, entendendo as complexidades e vendo na prática a nossa capacidade de concretizar ideias, são aspectos que cada um que participou do processo carrega e multiplica. Diante de nossos aprendizados com essa experiência, podemos dizer que o caminho para avançar rumo às cidades mais inclusivas com a infância é, por um lado, proporcionar experiências positivas de coletividade e apropriação do espaço público, e por outro, incluir as crianças nos processos de transformação urbana, dialogando constantemente sobre as complexidades e formando elas para acreditarem em sua capacidade coletiva de intervir no mundo.